Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, pessoal, é tirar o corpo da inércia. A segunda lei de Newton, agora, é aplicar uma força resultante sobre o corpo. É tirar esse corpo da inércia, uma explicação simples. Eu vou pegar um corpo que tenha uma inércia. Ah, ele está em repouso? Ótimo, então em repouso ele permanece. Mas se eu quiser tirar esse corpo do repouso, eu tenho que aplicar a ele uma força resultante. Quer dizer, eu tenho que ter uma resultante agora diferente de zero. Porque se ela for igual a zero, é o princípio da inércia. Se ela não for igual a zero, eu já vario a velocidade do corpo. E variar a velocidade do corpo é determinar essa taxa, uma aceleração vetorial sobre o corpo. Por isso que eu estou tirando esse corpo da inércia. Então presta atenção. Vou empurrar essa caneta aqui. Pronto, tirei ele da inércia. Mas já vou empurrar essa lousa aqui. Ó, essa lousa tem mais massa. Inércia é o conceito de massa. A massa vai ser nossa constante de proporção. A massa do corpo permanece constante na aplicação da força. Mas ela sendo constante, ela determina uma força. Se a massa é pequena, eu não preciso aplicar uma força tão grande. Se a massa é muito grande, eu preciso aplicar uma força maior. Então, por exemplo, para um automóvel se mover, ótimo, o motor precisa fazer uma força. Então vamos lá aos amantes dos automóveis aí. Se o motor precisa fazer uma força, ele vai mover um automóvel. Mas um caminhão, presta atenção nisso, um caminhão carregado, você precisa de muito mais força do que o automóvel. E muitas vezes num caminhão carregado você faz tanta força que você não consegue acelerar tanto. Então a velocidade do caminhão não aumenta. Cada massa. Eu tenho que fazer muita força numa massa grande para acelerar um pouquinho, para variar um pouquinho a velocidade do caminhão. Então, por isso que a gente usa um combustível chamado óleo diesel. O óleo diesel, ele tem capacidade de produzir forças altas com pouca aceleração, com pouca velocidade. No automóvel, a gente usa combustível mais volátil, como a gasolina. A gasolina é mais volátil que o óleo diesel. E o etanol é mais volátil ainda que a gasolina. Por isso que o consumo de etanol é maior do que o consumo de gasolina. E carros a álcool, todo mundo sabe, a etanol tem maior velocidade. Ele atinge mais velocidade que carro a gasolina. Ou seja, um combustível mais volátil não te dá tanta força, mas te dá velocidade. Então, pessoal, nós chamamos essa lei de, tem dois nomes. Primeiro, princípio fundamental da dinâmica. Por que princípio fundamental da dinâmica? Porque ele é o fundamento. Através desse princípio, a gente cai até na primeira lei. Se vocês guardarem o princípio fundamental, vocês resolvem o exercício da primeira lei brincando. Tá? Eu já vou explicar para a gente terminar a aula. Princípio fundamental, ou também conhecido como lei da proporcionalidade. Por que eu quis emendar essa aula? Para vocês conseguirem pegar essa proporção de força. Essa força depende literalmente da massa. Quanto mais massa eu tiver, mais força eu tenho que fazer para tirar esse corpo da inércia, porque a massa é a inércia. Então essa massa tem que estar presente, porque ela é o conceito de inércia. Vezes a aceleração. Lógico, é uma proporção. A massa é como se fosse y igual a ax. O y varia com o x, e esse a é uma constante, função de primeiro grau. A massa é a nossa constante de proporcionalidade. Quanto mais massa eu tiver, mais força eu vou ter. Então essa massa já me dá uma força alta, aceleração pequena. Então, pessoal, olha só o princípio da proporcionalidade. Se a minha aceleração for zero, opa, aceleração zero, velocidade é zero ou velocidade é constante, primeira lei. Se a velocidade é zero, a aceleração é zero. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Se essa aceleração é zero vezes a massa, zero na resultante, por isso que eu falo que ele é fundamental. Então a gente brinca aqui, ó. Força, meu amor. Força, meu amor.
em newtons, em quilos e em metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes, ao invés de escrever newton, eles escrevem quilo vezes metros por segundo ao quadrado. Tem algum vestibular louco aí? Qual é o gráfico disso? A força resultante ela pode variar com a aceleração, com certeza. Como isso aqui está fazendo o papel de y, isso aqui está fazendo o papel de x, é uma função de primeiro grau. Com certeza. Se a força é zero, a aceleração é zero. Opa! Olha a nossa inércia. Força zero, aceleração zero aqui na origem. Começa a existir a aceleração, começa a existir a força. E quanto mais acelerar eu quiser, maior a aceleração que eu quero, mais força eu tenho que fazer, porque a massa do corpo é a nossa constante. Por isso que isso é uma reta em que a função y igual a ax não tem o b. O b, que é o coeficiente linear, que é o termo independente, é onde a reta corta o eixo y. Quem está fazendo o papel de y? Força resultante. Quem está fazendo o papel de x? A aceleração. Quem é o coeficiente linear, que é a angulação, coeficiente angular, perdão. Quem é o coeficiente angular que me dá esse ângulo dessa reta? Quanto mais vertical essa reta, mais massa o corpo tem. Ficou bem claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Guarda bem isso daqui. Tirar o corpo da inércia é ter a força resultante. Se tem, ela é massa vezes aceleração. Qual aceleração? Pode ser a tangencial, que é a escalar. Aí você muda o valor da velocidade. Mas se for a centrípeta, é na curva. Aí você vai gerar uma força centrípeta. A força resultante aponta para o centro. Se a aceleração aponta reta, a força resultante aponta na reta. Se a aceleração aponta para o centro, então ela é centrípeta, a força aponta para o centro, a resultante dela. Então, vai ter força, vai ter aceleração. Então, por isso que a gente tem o seguinte detalhe. Ave Maria. Força resultante vetorial. Massa vezes aceleração. Opa, tá doido, professor? Massa vezes aceleração vetorial. Quando essa aceleração for tangencial, que é a escalar, ela vale ΔV, ΔT. Aí eu vou ter uma força resultante tangencial, tá? No sentido da trajetória. Quando essa aceleração vetorial for centrípeta, eu estou nas curvas. Essa aceleração centrípeta que vai entrar aqui é velocidade ao quadrado sobre o raio. Por isso que eu pedi para vocês estudarem movimento circular. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Aí ela entra aqui nas curvas. Cuidado! Força resultante é linear, a variação dela, com a aceleração. É uma linha. Então aqui é a segunda lei. Em toda essa reta, vocês podem calcular o mesmo valor da massa. A massa não se altera. Se aqui é 10 quilos, aqui é 10 quilos, aqui é 10 quilos, aqui é 10 quilos, aqui é 10 quilos. Em qualquer lugar dessa reta, aqui é inércia. A aceleração zero, vezes a massa zero de força resultante. Ficou bem claro isso, pessoal? Bom, turma, na última aula, nas últimas aulas, a gente viu a primeira lei de Newton, que era o princípio da inércia, onde o princípio da inércia falava que quem é mais inerte sofre menos alteração na velocidade, devido à presença da massa. Então, para a gente alterar o estado cinemático desse corpo, que seria, não copia, que seria repouso, ou MRU, repouso a velocidade é zero. No MRU a velocidade é constante. Em ambos a aceleração dá zero. Então, portanto, se acelerar não varia a velocidade. Então, eu não tenho força a mais ou a menos. Eu tenho uma força resultante zero. Então, eu posso ter 1000 forças aqui. Se a soma delas vetoriais
sentido oposto, mesmo sentido, Pitágoras, ou lei dos cossenos, se forem inclinadas, se a resultante der zero, ou é repouso ou é MRU. E o que a gente aprendeu na segunda lei? Que quando eu faço uma força a mais, que a gente chama de força resultante de todas, você varia a velocidade do corpo devido a uma aceleração. A gente chegou nisso, ó. Tá bom? Força resultante, massa vezes aceleração. Aí eu não posso falar que ela é zero, porque a primeira lei, que é o princípio da inércia, ela pode recair na segunda, porque se eu jogar uma aceleração zero aqui, ó, repouso, ou MRU, se eu jogar uma aceleração zero vezes a massa, que é a inércia do corpo, dá zero de resultante. Então, a segunda lei é chamada de princípio fundamental da dinâmica, porque ela fundamenta toda a dinâmica nessa equaçãozinha aqui. Então, você dela pode recair na primeira, né? Então, se você guardar essa equação aqui, e quando a aceleração é zero nesses dois casos, é a primeira. Então, toda força resultante, ela é paralela e no mesmo sentido da aceleração. Professor, e se o corpo estiver andando para lá? E você aplica uma força resultante para cá. A velocidade pode estar no mesmo sentido, ou a velocidade do corpo pode estar oposta. Quando a velocidade está no mesmo sentido das duas, cuidado com essas flechinhas para o Enem, quando ele coloca força e aceleração sempre no mesmo sentido de direção. Nunca eu vou ter uma aceleração oposta à força. A velocidade pode ser oposto ou não. Esse movimento é chamado de movimento acelerado e esse movimento é chamado de movimento retardado. Então, eu posso ter uma aceleração contra e a favor da velocidade, mas a força sempre segue onde está a aceleração. Então, uma força de frenagem. Eu estou andando para lá, ó. Esse corpo está andando para lá e uma força resultante age ao contrário, quer dizer, freando, atrito, né? Sobrando como resultante, aí o movimento é retardado. Por isso, vocês precisam prestar atenção na orientação e sentido do movimento que é dado pela velocidade. Movimento progressivo, movimento retrógrado, velocidade a favor acelerado, velocidade contra aceleração retardada. Por isso que ela entra em módulo, porque não existe força negativa. Nós paramos aí na segunda lei e fizemos aquele gráfico da força resultante em função da aceleração, que era uma linha reta, já que y em newtons e x em metros por segundo a cada segundo, metros por segundo a cada segundo, quer dizer, quantos metros por segundo a minha velocidade está variando a cada segundo. E nós vimos que aqui, aceleração zero, força resultante zero, aqui é a inércia, onde a aceleração é zero. O resto é tudo princípio fundamental, ou seja, para cada aceleração, uma força. Dobrou a aceleração, dobra a força. Por isso, nós temos uma massa que é constante. A constante de proporção da equação de primeiro grau, ó, YAX. YAX. A massa seria a nossa constante de proporção. O que ficou faltando seria a terceira lei de Newton, da última aula, que é um princípio também, todas são chamadas de princípio, princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica ou da proporcionalidade, a segunda, e princípio da ação e reação. Ou seja, o princípio da ação e reação é o lance, bateu, levou. Bateu, levou. Por que bateu, levou? Principalmente quando ocorrem choques entre dois corpos, A e B. Quando eles batem um no outro, alguém vai levar vantagem. Alguém leva vantagem. Mas como a colisão é entre A e B, se os dois se colidirem, o A faz uma força no B. Essa seria a força que o A faz no B. Mas as moléculas do B também tendem a entrar no A. Mesmo que o corpo B está parado, o A vem e bate no B.
Quer dizer, na hora que eu dou um soco na parede, a minha mão está tentando entrar na parede, mas olha a inércia da parede. As partículas da parede também estão tentando entrar na minha mão. Como não tem penetração, ocorre esforço. Então, a mesma força o B aplica no A. Ah, professor, você não pode pôr um sinal de menos para falar que é vetor oposto? Pode, mas não necessariamente você precisa colocar o sinal de menos. Por quê? Porque é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que ver na ação e reação, uma força está em cada corpo. O A age no B, o B reage no A. Quais os dois nomes? A e B. Então, uma força em cada um. Se o A bate no B, o B bate no A. Ah, mas quem fez a ação? O A fez a ação, o B recebe a reação. Se o B fez a ação, o A recebe a reação. Então, a gente tem sempre forças na mesma direção. Na mesma direção, olha que elas estão alinhadas em sentidos opostos e em corpos diferentes. Porque se as forças estiverem no mesmo corpo, elas não são ação e reação. Então, qual é o princípio dessa ação e reação, que eu já vou dar exemplo daqui um pouquinho. Primeira coisa que eu tenho que entender. Vamos lá? A toda ação de uma força feita por um corpo sobre outro, a toda ação de uma força feita por um corpo sobre o outro, vírgula, este último, que é o outro, né? Este último recebe uma reação. Dois pontos. Agora que é o princípio. São meia dúzia de condições que eu quero passar para vocês. Essas meia dúzias têm que serem satisfeitas. Se uma delas não for satisfeita, não é ação e reação. Primeiro, este último recebe uma reação. Primeiro, na mesma direção da ação. Segundo, em sentido oposto ao da ação. Então, como nós estamos falando que ele recebe uma reação, vai estar na mesma direção, horizontal as duas. Uma para a esquerda, a outra para a direita. Quer dizer, já estou falando de sentido. Uma reação de intensidade. Quando eu falo intensidade, é valor ou módulo. De intensidade, valor ou módulo, igual ao da ação. Então, se aqui vale 10, lá vale 10. Qual vai ser o problema? A inércia, que eu vou discutir daqui um pouquinho com vocês. A inércia vai ser um problema na ação e reação, que depois eu vou discutir aqui com vocês. Ó. 4. Quinto e sexto. Vamos lá. Qual seria o 4? Recebe uma reação. E agora? Que nunca se anula com a ação. Por que elas nunca se anulam? Para eu anular a força, eu só posso anular a força que esteja no mesmo corpo. Eu puxo o corpo com 40 para lá e com 40 para cá, no mesmo corpo eu posso anular. Porque a força resultante nele é zero. Então, quando a gente faz força resultante, a gente faz por corpo, a gente não faz por sistema. Eu não posso anular essa força que está no B pela força que chega lá no A. Eu preciso aplicar uma outra força no A para anular essa. Eu preciso aplicar uma outra força no B para anular essa. Ação e reação nunca se anulam porque estão em corpos diferentes. Tá? Então, o que a gente pode dizer?
Ação e reação que não está no mesmo corpo. Por isso elas nunca se anulam. Agora, 6. Vocês já copiaram essa parte da lousa aqui, ó? Posso apagar essa parte da lousa? Do lado direito? Apagar esse desenho aqui, apagar essa parte aqui da velocidade, contra ou a favor da aceleração. Ótimo. Vamos lá, pessoal. O problema está aqui que a gente não começou ainda o próximo módulo, que seriam as forças que podem compor a resultante. Que a gente vai estudar as 5 forças da mecânica nos próximos módulos, que seriam peso normal, tração, força elástica, força de atrito. As 5 forças da mecânica. Tá? Então, o que eu poderia dizer para vocês? Ação e a reação que possui a mesma natureza da ação. Quando eu falo mesma natureza, eu tenho que usar mesmos nomes. O que é mesmo nome? Por exemplo, A faz uma força no B, então eu estou usando A e B, então o B reage no A, então eu estou usando B e A. Eu não troco os nomes, A e B, A e B. Um exemplo que eu uso sempre, pessoal, é um livro em cima da mesa. Todos os anos eu faço esse exemplo que não falha. O livro em cima da mesa e a mesa apoiada no chão. Quais as forças que poderiam agir nesse sistema? Então vamos lá? Vamos separar para a gente enxergar. Quando a gente separa, nós chamamos isso de diagrama de corpo livre. Quer dizer, a gente separa a mesa do livro e o chão, a gente separa para colocar as forças. Então, a primeira força que acontece não é uma força que tem uma natureza de contato. É a primeira força que vocês têm que aprender, que é a força de origem gravitacional. É a Terra que vai puxar esse livro, ó. Força da Terra no livro. Vocês vão aprender na próxima aula que a gente chama de peso. A força da Terra no livro. Pessoal, eu não preciso ter a mesa aqui. Com a mesa aí ou sem a mesa, a Terra está puxando o livro do mesmo jeito. Então, se o livro é puxado pela Terra, a Terra é puxada pelo livro. É o que eu vou discutir daqui um pouquinho. Se eu tirar essa mesa repentinamente, o livro cai. Então, por que a Terra não sobe? Me explica por que o livro cai e por que a Terra não sobe, mesmo ela tendo a mesma força. Se o livro é puxado com 5 newtons, a Terra também é puxada com 5 newtons para cima. Ação e reação. A Terra faz a ação, então ela recebe a reação. Se a Terra puxa o livro puxa a Terra. Livro e Terra. Livro e Terra. Então, o que eu coloquei? Terra, livro, Terra, livro. Eu coloquei os mesmos nomes, ó. TL, TL. Mesmos nomes. Isso aqui também é o mesmo peso. Sabe por quê? A inércia da Terra, a massa da Terra é tão grande que essa força não vai deslocar essa massa, não vai acelerar. É muito pequena essa força para acelerar. Enquanto que o livro, com uma massa menor, uma inércia menor, se move mais. Então o livro cai. Tá? Mas as forças são iguais. Algum problema em entender isso? Não? A Terra tem uma massa muito grande. Já pensou aqui que o livro está caindo? O que a mesa faz? A mesa segura esse livro, porque ele não vai cair. Essa força aqui é a força que a mesa aplica no livro. Quem são as forças? Mesa, livro. Então, uma na mesa, a outra no livro. Então, sentido oposto, para ser uma reação. Se no livro está para cima, na mesa está para baixo. Olha a força que o livro faz na mesa.
Então são pares de ação e reação diferentes. Sabe por quê? Porque quando eu falo assim, ó, a Terra puxa o corpo para baixo. Estando essa mesa aí ou não, você nunca pode desenhar o peso do livro em cima da mesa. O peso desse livro está nele e na Terra. A mesa não faz parte desse peso. A mesa apoia o livro para cima. E esse apoio, vocês vão ver na próxima aula, que se chama força normal. Normal. Se chama força normal. A força que de contato chamada apoio. Então não tem nada a ver, eu não desenhei o peso do livro em cima da mesa. Então eu não posso anular essa vermelha com essa vermelha, mas eu posso anular essas duas, ó, porque elas estão no mesmo corpo. Se elas estão no mesmo corpo, elas têm nomes diferentes. Se ela já tem nome diferente, já não é ação e reação. E outra coisa, já está no mesmo corpo. Aí você fala assim para mim, professor, elas estão na mesma direção, vertical. Elas têm sentidos opostos, professor. E elas vão ter a mesma intensidade, porque uma anula a outra. É, mas segue o resto. Ação e reação não se anula, porque ação e reação não estão no mesmo corpo e elas têm nomes diferentes. Aqui elas têm nomes diferentes. Então, eu não satisfiz essas três últimas condições. Então, eu não posso falar que essas duas aqui, ó, constituem um par de ação e reação de forma alguma. Enquanto a ação está num corpo, a reação está no outro. Então, eu tenho dois pares. As laranjas constituem um par. As vermelhas constituem o segundo par. E são naturezas diferentes. Peso, a natureza é da gravidade. Normal, a natureza é do apoio. Então é força trocada com um apoio. O apoio aqui é a mesa. Mesa, livro, ação e reação. Terra, livro, ação e reação. Então vamos fazer o seguinte. Depois que a gente viu isso daqui, vamos pensar em duas situações. Uma coisa assim, pro vestibular mesmo, pro conceito das próximas aulas. Eu vou fazer aqui nesse cantinho que a gente termina a aula agora, essa primeira aula. Eu vou pegar, sério, um caminhão carregado, mas muito carregado, com uma carga aqui. Imagina a massa desse caminhão. Vai bater num fusquinha. Imagina a pancada desse caminhão no Fusca. A hora que der a pancada, mesmo que o caminhão esteja numa velocidade menor e o Fusca numa velocidade maior, por exemplo, um Fusca a 80 por hora e o caminhão a 40, a pancada vai ser o contato entre a frente do Fusca e a frente do caminhão. Então eu vou ter uma força de ação do Fusca no caminhão e eu vou ter a mesma força de reação no caminhão no Fusca. Então essa força F e essa força F. Ah, mas é força caminhão Fusca. Quem quiser colocar caminhão Fusca, ou Fusca caminhão, caminhão Fusca, tanto faz a ordem aqui. O importante é que vocês usem os dois nomes. Gente, se no caminhão eu aplico força, massa vezes aceleração, e se no Fusca eu aplico força, massa vezes aceleração, essa força aqui é a força do caminhão no Fusca e essa força aqui é a força do Fusca no caminhão. As duas forças são iguais. Só que como eu estou aplicando essas equações na massa do caminhão, aqui eu vou calcular a aceleração do caminhão. Como eu estou aplicando essa força na massa do Fusca, aqui eu estou calculando a aceleração do Fusca. O que eu faço? Iguala as duas.
essa força e essa força, elas têm mesmo intensidade, de intensidade igual. Se as duas têm a mesma intensidade, olha que legal. Como a massa do caminhão é muito maior que a massa do Fusca, para manter essa igualdade, olha só. Massa do caminhão, sei lá, 15 mil quilos. Vezes. Massa do Fusca, 800. Para dar essa igualdade, chegar lá nos 15 mil, se a aceleração do caminhão for 1, quanto que eu vou ter que multiplicar aqui? Vamos supor 16, ó. Fica mais fácil. 16. Eu vou ter que multiplicar aqui por 20. 20 para 1. É lógico que a menor massa acelera mais nessa mesma força. Então a aceleração do caminhão é muito menor que a aceleração do Fusca. Então a variação da velocidade do Fusca é maior. Ele se ferra mais, ele vai se ferrar mais que o caminhão. Bom, pessoal, vamos agora resolver os exercícios então da aula que a gente acabou de ver. Segunda e terceira leis de Newton. E a gente diz assim: o cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual as equipes A e B puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme a figura. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de 780 newtons e pela equipe B com 720 newtons. Portanto, a corda é puxada por uma força atuante da equipe A para a esquerda e da equipe B esse vetor um pouco menor, 720. Analise a alternativa que preenche corretamente as lacunas na ordem que elas aparecem. A força resultante sobre cada corda, a força resultante sobre a corda no instante imediatamente anterior ao rompimento tem módulo 60. Olha, gente, isso é resultante vetorial. Vocês já viram um vetor. A resultante 780 contra 720, elas não se igualam. Então essa força da equipe B, não se iguala. Então essa força resultante com certeza é 60 para a esquerda. 780 menos 720, são dois vetores opostos, a gente subtrai. Então vai resultar na corda 60 newtons para a esquerda. Os módulos das acelerações das equipes A e B no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda são respectivamente, no instante posterior ao rompimento da corda, são respectivamente. O que a gente tem que tomar cuidado? Supondo que cada equipe tenha 300 kg. Se a corda se rompe, a equipe A está fazendo essa força para lá e a equipe B está fazendo essa força para lá. Então, quando a corda se rompeu, então quando eu falo rompeu-se a corda, gente, FA, massa de A, aceleração de A. Rompeu-se a corda, a equipe A está fazendo só essa força agora. Não tem uma resultante de 60 mais, porque não tem essa ligação. Então, cada uma continua com a sua força puxando para cá. Então, no exato momento que a corda se rompe, esse 720 vai agir na equipe B para cá. Então, na A, 780, 300, aceleração de A. Como que a gente calcula a aceleração de A? Passando 300 dividindo o 780. Então fica 780 dividido por 300, 2,6. A mesma coisa na equipe B. Massa de B, aceleração da B. Portanto,
720, 300, aceleração da B, que vai ser 2,4. Por quê? Por que eu não posso usar 60? Porque não existe mais a corda. A corda se rompeu. Então, isso anda sozinho para lá, isso anda sozinho para cá. Então, essa é a força na parte A e essa é a força na parte B após o rompimento da corda. E se não tivesse rompido, aí nós teríamos uma única aceleração com uma força de 60 newtons. Aí você jogaria 60, né, para calcular essa força resultante, que seria uma aceleração pequena para a esquerda, já que a equipe A estaria ganhando, mas a corda rompeu. Então, isso nós temos na alternativa B de bola. Isso após o rompimento da corda. O nosso segundo exercício, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, considere um bloco sujeito a duas forças F1 e F2. O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre uma distância de 20 metros sobre o plano horizontal liso em 4 segundos. O valor da massa desse bloco é 3 kg e a intensidade da força F2 é 50. A intensidade da força F1 em newtons vale com certeza pela figura menor. Mas como é uma força resultante das duas, vocês estão vendo ações de forças, e toda vez que a gente vai resolver exercícios que tenham ações, a gente aplica para resolver a primeira ou a segunda. A primeira não é, porque a força resultante não vai ser zero, uma é maior que a outra. Então nós vamos aplicar a segunda, mesmo que recaia na primeira com uma aceleração zero, não tem problema. Então aqui ficou F2 menos F1, e você conhece a força F2, que é 50, a massa do bloco você conhece, que é 3, e me falta a aceleração que ele não deu. E onde que a gente vai então? Na cinemática. Ele deu os dados do movimento, tempo na jogada, sorvetão, porque é move, movimento uniformemente acelerado. Quando a gente passa esse SO para lá, ele vira um ΔS, né? Fica S menos SO, que seria o deslocamento. E ele deu justamente o deslocamento. Ele falou que esse bloco se deslocou-se de 20 metros a partir do repouso durante 4 segundos, perdão. A partir do repouso, então velocidade inicial 0 durante 4 segundos. Se a minha velocidade inicial é 0, matou aqui 0 vezes 4, 4 ao quadrado 16, 8A. Então, portanto, 20 dividido por 8, 2,5 metros por segundo a cada segundo. Então, 2,5. Nós teríamos aqui 7,5, 50 menos F1. Pessoal, a hora que eu passar o 50 para cá, vai dar menos 42,5. Ou seja, F1, 42,5 newtons. Já que é um teste, alternativa B. Nossa, hoje tem muita alternativa B, hein? Bom, pessoal, o terceiro e último, em um dos filmes do Homem-Aranha, ele consegue parar uma composição de metrô
em aproximadamente 60 segundos. Considerando que a massa total dos vagões seja 30 mil quilogramas e que sua velocidade inicial fosse 72 km por hora, o módulo da força resultante que o herói em questão deveria exercer em seus braços seria de... Meu Deus do céu, vamos lá. Exercício que o pessoal cria, né? Super-herói, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no terceiro exercício. Ele quer a força resultante. Se ele quer a força resultante, massa vezes o módulo da aceleração. Segunda lei de Newton. Mais a velocidade inicial do vagão era de 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, dividindo por 3,6. A velocidade final do vagão é zero num tempo de 60 segundos, então esse movimento é uniformemente variado e retardado. Olha como a velocidade vai diminuir, então portanto a gente tem uma desaceleração. E a gente consegue achar tal no voo voar mais alto, já que é uma variação de velocidade. Se é uma variação de velocidade é um move, então eu não posso usar ΔS, ΔT, né? Ou eu poderia usar ΔV, ΔT para aceleração também. Do move eu poderia fazer isso também, ΔV, ΔT. 0, 20, mais A vezes 60. Passando esse A vezes 60 para lá, menos A vezes 60, igual a 20. A igual a 20 dividido por menos 60, menos 20 sobre 60. Fazendo a redução da fração, menos 1/3. Ou quem preferir usar ΔV, que é V final menos V inicial, ΔT, ficaria 0 menos 20. 0 da final, menos 20 da inicial, dividido por 60, sairia direto nesse menos 1/3. Como a força resultante, a massa, 30 mil, por que você vai pôr módulo? Porque essa aceleração é ao contrário da força. Por quê? Porque o vagão está vindo aqui e você vai aplicar uma força para cá. Perdão, quando eu falo ao contrário é sinal. E não existe aceleração contrária. Para onde a força resultante aplicar, a aceleração é. Então ela é contrária ao movimento porque ela é um movimento retardado. Por isso que aqui tem que entrar em módulo, porque não existe força negativa. Então força resultante e aceleração sempre no mesmo sentido. Então por isso que nunca devemos deixar de colocar os módulos. Então isso, 1/3, 10.000 newtons. 10.000 newtons, alternativa A. Beleza, moçada? Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.